Oi, pessoal, tudo bem? Com as recentes alterações, os reajustes e a saída, a volta de liminares, tem causado muitas dúvidas nas pessoas. Então, assim, a gente vai explicar aqui algumas questões com relação à cobrança do mês de maio, né? Tanto a cobrança que houve no contra-cheque quanto aquelas que foram enviados os boletos. Lembrando, pessoal, que eu vou explicar o caso concreto, né, do que aconteceu. Porque mesmo a CEMIG Saúde, com a sua estrutura, ou as entidades representativas, elas não têm como estar dando resposta para cada caso a caso. Então é importante que você analise aí o exemplo que a gente vai dar e tente adequar a situação sua ao exemplo que a gente está dando, que está fazendo uma coisa da forma mais dinâmica possível e mais didática para ver se a gente consegue entender tudo direitinho, tá ok? Bem, nós vamos responder o seguinte, ó, qual a composição dos valores que foram cobrados no mês de maio e no boleto que vence em 15/6, né? Vamos falar também sobre o retroativo do mês de abril, referente ao reajuste de 60,5%, que está sendo cobrado no mês de maio. E vamos falar também sobre a parcela de 20% da patrocinadora no valor de R$ 210,35 do mês 5 de 2025, que também está sendo inserido na cobrança de maio. E por fim, os valores que não foram suportados pelo contra-cheque do mês de maio estão sendo cobrados via boleto com vencimento para 15 de junho de 2025. Tudo bem? Bem, primeira coisa, eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo de um beneficiário, né, titular de 60 anos e seu cônjuge, com dois dependentes especiais, um de 25 anos e outro de 35 anos, e com renda de R$ 10.000, somando INSS e FURLUS, né? Então, assim, ó, pessoal, esse titular de 60 anos, no mês de fevereiro, antes do reajuste de 60,5, ele pagava um percentual de 7,62% da sua renda. Então, a mensalidade dele de fevereiro foi R$ 762. No mês de março, com reajuste de 60,5%, ele passou a pagar um percentual de 12,23% da sua renda, porque o percentual incidiu sobre a tabela do PSI. Então, ele passou a pagar R$ 1.223 aí na sua cota de titular. E aí, do seu dependente especial de 25 anos, ele passou a pagar, em fevereiro ele pagou R$ 292,34, em março R$ 469,21. E do seu dependente especial de 35 anos, ele pagou em fevereiro R$ 463,07 e com reajuste de 60,5 ele pagou em março o valor de R$ 743,22 aí na mensalidade do seu titular, do seu dependente especial de 35 anos. E aí, pessoal, esse outro quadro aqui, a gente já vai fazer uma linha do tempo, é só para vocês entenderem aí as mensalidades aí desse exemplo que nós temos, né? Para vocês verem como é que se comportou ao longo do tempo os valores das mensalidades. Olha, em fevereiro de 2024 não tinha, de 2025, desculpa, não tinha um reajuste ainda. Então ele pagou R$ 762. Quando chegou em março, foi aplicado o reajuste de 60,5%, tanto na mensalidade do titular quanto dos dependentes especiais. Então ele pagou 1.223 aí na mensalidade de titular. E os dependentes especiais seguiram aí com 469, 743, que eram as mensalidades novas aí, com reajuste de 60,5. Quando chegou em abril, pessoal, teve o advento da liminar. E a liminar suspendeu a cobrança do 60,5. Então ele voltou a pagar o mesmo valor que ele pagava em fevereiro, R$ 762 para o titular, R$ 292 para o dependente especial de 25 anos e R$ 463,07 para o dependente especial de 35 anos. Quando chegou em maio, essa liminar já havia sido cassada nesse intervalo aí de abril para maio. Então em maio está sendo cobrado dele a mensalidade com reajuste de 60,5%. Então, assim, ele voltou a pagar R$ 1.223 do titular e dos dependentes especiais aí com os valores reajustados. Então, essa é a situação em maio. Agora nós vamos detalhar
para além da cobrança dos valores cheios em maio, os valores que estão sendo cobrados aí retroativos. Bem, e aí eu trouxe aqui para vocês entenderem como é que é esse retroativo que está sendo cobrado em maio, né? Por quê? Porque em abril, como a mensalidade foi cobrada sem o reajuste de 60,5, você ficou com uma parcela de R$ 461, reais, que é a diferença entre o valor pago e o valor com reajuste de 60,5. Essa parcela de abril de R$ 461, reais, para esse caso aqui, que era a parcela do titular, ela vai vir aqui para somar ao valor de maio, né? E aí dos dependentes especiais é a mesma coisa. Esse beneficiário aqui, o dependente especial dele de 25 anos só pagou R$ 292,34, então teve aí uma diferença de 176,87 que vai vir aqui para ser cobrada também na mensalidade de maio. E tem também aqui do beneficiário do dependente especial de 35 anos, no valor de R$ 280,15, que vai ser cobrado também aqui na mensalidade de maio. Então, assim, pessoal, na mensalidade de maio desse beneficiário aqui, o que está sendo cobrado? Olha, está sendo cobrada a mensalidade de maio do titular cheia com reajuste de 60,5 mais R$ 461, reais, que se refere ao retroativo de abril, né? Porque em abril foi cobrada a mensalidade sem os 60,5, mais o valor do dependente especial de 25 anos, reajustado com 60,5, mais o retroativo de abril de 176,87 do dependente especial, que foi cobrado sem reajuste em abril, mais o valor do dependente especial de 35 anos cheio, com reajuste de 60,5, mais R$ 280,15, que é a diferença entre o valor cheio e o valor que foi pago em abril. Então, assim, aqui no mês de maio, esse dependente também vai pagar a parcela da patrocinadora de R$ 210,35, que está de acordo com o liminar do dissídio coletivo recentemente aí julgado, né, concedido, aliás. Então, assim, esse beneficiário, pessoal, nesse exemplo, no mês de maio, a mensalidade dele vai vir R$ 3.563,90, com essas composições aqui que eu falei para vocês. E aí, pessoal, nesse slide aqui eu vou explicar a cobrança do retroativo, tá? Do mês de maio e a cobrança em junho. Então, assim, pessoal, no mês de maio veio a cobrança do retroativo referente ao mês de abril, quando as mensalidades foram cobradas sem aplicação de 60,5%, né? Então, vem com a sigla MA, né? Então, assim, MA de mês anterior, mês de abril, como quiser entender. Então, assim, o que vem escrito lá na mensalidade do titular? Vem escrito assim, ó, contribuição PSI titular com dependente MA. Se ele fosse um beneficiário sem dependente, seria sem dependente MA, né? Então, é esse valor aqui de R$ 461. Reais. E aí, no mês de maio, vai ser cobrado o valor inteiro, que é a mensalidade do beneficiário reajustada em 60%, mais o retroativo de 461 relativo ao mês de abril, que não foi cobrado a mensalidade com 60,5. Da mesma forma, será feito com os dependentes especiais, todos serão cobrados as mensalidades com reajuste de 60,5 mais o retroativo. E também no mês de maio está sendo cobrado R$ 210,35 da parcela da patrocinadora. E esses R$ 210,35 eles virão através de boleto, né? Será cobrado num boleto que terá a data de vencimento no dia 15/6. Então, para aqueles beneficiários que esses valores do mês não couber dentro do contra-cheque, né, não tiver saldo para descontar, esse valor também será cobrado no boleto junto com a parcela da patrocinadora que virá cobrada aí nesse boleto com data de vencimento para 15/6, né? E aí o seguinte, e no mês de junho, o que será cobrado? Hoje, 11/6/2025, de acordo com a liminar vigente,
será cobrado no mês de junho a parcela do beneficiário de dependentes especiais sem o reajuste de 60,5%. Então, o valor a ser cobrado é o mesmo valor que foi cobrado lá em fevereiro de 2025. Se quiser saber quanto você vai pagar, é só você olhar no seu contra-cheque quanto você pagou em fevereiro de 2025. Mas o que virá mais? Virá mais a parcela da patrocinadora, inclusive seus retroativos, né? Retroativo ao mês de março e retroativo ao mês de abril, quando não foi cobrada a parcela da patrocinadora de 210,35, mais a cobrança da parcela da patrocinadora do mês de junho, né? Então virão 3 parcelas de 210,35 mais o somatório das mensalidades do mês, né? Esse aqui que será cobrado no mês de junho. Mas o beneficiário do nosso exemplo, ele pagou a parcela de R$ 1.051,73, né? E também teve descontado o valor de R$ 981,77 no contra-cheque dele. Então, para esse beneficiário aqui, pessoal, ele vai ter uma compensação de R$ 2.033,50. Então, esse beneficiário, no final do mês de junho, ele vai pegar o valor que ele tinha a pagar, que é R$ 2.148,46, e fazer a compensação com R$ 2.033,50. Nesse caso, ele terá que pagar, descontado no contra-cheque dele no mês de junho, apenas R$ 114,96. Então, essa é a situação desse beneficiário aqui, quando terá suas contas compensadas no mês de junho. Eu vou mostrar para vocês agora o exemplo de como virá cobrado no boleto a parcela da patrocinadora e outras parcelas, né? No caso desse beneficiário aqui do exemplo A, ele teve todos os seus descontos no contra-cheque, então ele vai ser cobrado no boleto apenas a parcela de 210,35. Então virá, com vencimento para 15/6, apenas um boleto no valor de 210,35. O exemplo da letra B, esse beneficiário não pôde comportar no seu contra-cheque os seus descontos. Então, o boleto emitido, além da parcela da patrocinadora, virá também com outros valores devido pelo beneficiário. Por isso que o boleto dele terá um valor maior. Esse outro aqui da letra C é a mesma coisa. A contribuição do titular não coube no contra-cheque e então virá descontado aqui, aliás, no boleto, junto com a parcela da patrocinadora, o valor que não coube no contra-cheque. Esse aqui é um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês como virá a descrição no contra-cheque, né? Então aqui na letra A, nós vamos ter um exemplo da cobrança no contra-cheque. Nesse caso, ele virá como contribuição PSI titular com dependente MA. O que é isso? É o valor do retroativo que está sendo cobrado aqui do titular. Depois vem contribuição PSI dependente especial MA. O que é? É o retroativo do mês de abril da diferença de 60,5% do dependente especial, né? Na letra B, pessoal, tem um exemplo seguinte, ó, contribuição titular com dependente especial. O que é isso? É o valor cheio, né? O valor do mês do titular com reajuste de 60,5%. Embaixo tem contribuição PSI com dependente especial 24 a 28, que é a contribuição do mês do dependente especial com reajuste de 60,5%. E aí na letra C tem um caso particular, que são aqueles beneficiários que eles têm plano odontológico. Então, no caso do beneficiário que tem plano odontológico, ele também está pagando 20% da parcela da patrocinadora. Então, vem como, ó, contribuição pode titular com dependente. E aí, no caso do dependente desse, vem contribuição pode dependente especial 24 a 28 anos, que é a contribuição aqui do dependente especial. Pessoal, o vídeo ficou um pouco grande, mas a gente tentou esclarecer todos os detalhes. Espero que a gente tenha ajudado e até a próxima.